Conta. Tá ligado lá? Boa tarde, gente. Temos quórum, então vamos instalar a nossa reunião. Tá? Eu queria começar com alguns informes. Aí ele vai me ajudar aqui se tiver, se eu esquecer de alguma coisa. Eu não vou ler na íntegra aqui algumas notas que nos foram enviadas. Tem primeiro uma nota pública do Departamento de Jornalismo e, ao mesmo tempo que tem uma nota de apoio ao movimento, etc., tem uma manifestação contrária que não se enquadraram, que são os colegas do EGE. Vou passar aqui, não sei se foi distribuída essa nota. Não. Tá? Simplesmente para citar o seguinte, né, as situações pró e contra a questão dos movimentos, das ocupações que estão sendo feitas na universidade. Também é fato de que eu conversei pessoalmente com o professor, pessoalmente eu digo, por telefone, com o professor Felício. Ele se afastou, pediu afastamento da Pró-Reitoria de Ensino, até para fazer o levantamento dos fatos, para que haja a instauração de um processo administrativo para a apuração dos fatos e a responsabilização de quem for de fato responsável. Que mais? Em termos da pesquisa, a gente já comentou que a nossa pesquisa anterior. Sim, mas eu queria citar também a questão do ônibus que foi colocado. Outra pesquisa. Não é isso? Da pesquisa com relação, ou seja, a consulta aos interessados em participar de Caravana Brasília, nós tivemos os seguintes dados. Até que hora foi isso? Isso aí foi até as 14 horas de hoje. 65 pessoas responderam aos e-mails, 25 a favor, 7 contra, 32 pessoas pediram a saída da lista e uma pessoa pediu desfiliação em função do Instituto. E aí, talvez se faz necessário, talvez, Maurício, um pequeno comentário em relação à ampliação da lista, porque não era essa a intenção inicialmente, né? Isso. Era somente um e-mail para informação. E por um problema técnico nosso, esses e-mails acabaram aceitando os retornos. Então, quando o professor clicar em responder, recebi tudo. Mas era uma lista, né? Não era uma. Era porque São grupos, né? Nós mantemos grupos daqui, de Joinville. Mas quando a gente vai responder só para você, ia para todo o grupo? Ia para todo mundo, exatamente. eu acho que aqui eles respondiam para todos, né? Sim, Sim, foi o problema. virou uma coisa Mas o problema não era essa a intenção. Não deveria aceitar. Não era essa a intenção. Mas foi ajustado isso, já foi corrigido. Não era essa a Mas intenção. mas aquele e-mail ele não pedia uma resposta de ninguém, nem se era a favor, se era contra. Desculpa, eu não entendi. Não. O e-mail que foi encaminhado era linha aberta. Claro, não era nenhuma pesquisa, na verdade. Era Era só um informe para quem estava interessado em E havia um outro e-mail ali, no corpo do e-mail, havia outro e-mail que aí sim interessado queria encaminhar, responder. Direto à secretaria. Aí isso, tem assinaturas na secretaria de quantos querem ir? Nenhum professor até o momento. É que assim, as pessoas responderam, em vez de dizer se queriam ou não ir, diziam, eu aprovo o que a PUFSC fez, vocês receberam, né? E nenhum que... Não. Isso não foi perguntado. Não, mas não tem nenhum que queira ir ainda no ônibus, eu não tenho ninguém. Tem que contratar um ônibus para ir vazio para Brasília, é estranho. Não, Deus me livre. Eu acho que é interessante a Patrícia esclarecer aqui em que circunstâncias que esse e-mail foi decidido esse e-mail, porque vieram 3 professores do movimento, ou chama de movimento unificado, alguma coisa assim. Você podia explicar, Patrícia, por favor, o que aconteceu? Sim, foi um grupo de professores que nos procurou. Esses professores haviam filiados à PUFSC e solicitando o apoio do sindicato para esse movimento. Aí eu falei que nós havíamos feito a pesquisa, né? E a pesquisa tinha dado ali praticamente um
sugestão deles, ou intenção, né? Eles aí sugeriram de um ônibus para quem quisesse. Isso não é possível. O sindicato não vai pagar um ônibus para, sei lá, quem ir a Brasília fazer o quê? E que nós poderíamos consultar os filiados, saber do interesse dos filiados irem a Brasília, e diante de um número mínimo de interessados, aí sim a gente viabilizar essa ida. Então... Mas ser trazido para cá a liberação. Exato, e sim, tudo mediante a aprovação do Conselho de Representantes. O envio do e-mail só foi antes dessa nossa reunião, porque por causa da pressa da situação e porque teria que sair amanhã, sábado, né? Para sair no sábado tem que ajeitar tudo amanhã, tem que orientar no ônibus, e então teria que, e também para ter um tempo de resposta, para permitir que as pessoas pudessem ter tempo de ler e responder, pelo menos um dia. Sim. Então fui fazendo, nós fomos fazendo essa contagem lá de sábado para cá, tem que sair hoje esse e-mail. Então esse foi por isso que foi. O Conselho tem elementos hoje de isso, para o Conselho poder decidir também. Mas o prazo para os alunos, os professores se manifestarem era até amanhã. É até amanhã, meio-dia. Mas até esse presente momento, zero. Zero interessados. Está aberto esse ponto para a gente? Não, é mais aqui em termos de informe, né? Porque tudo isso foi feito em função do grau de responsabilidade que é botar um ônibus, né, com 30 ou 35 pessoas numa viagem dessa, e que a gente teve já eventos, não da TUSC, mas de eventos, por exemplo, junto do Sintusc, com situações de extrema gravidade, inclusive de polícia rodoviária prender e ficar toda uma caravana presa em função do comportamento, entre aspas, desairoso em relação ao comportamento de um grupo desse tamanho. Porque se bebe, se fecha, etc., e aí, inclusive, concorrendo, levando até a perigo de vida de algumas pessoas. Então é mais no sentido de fazer um comunicado desse procedimento a toque de caixa, viu, Fábio? A toque de caixa para a gente poder ter um elemento que discutiu hoje. E a gente tomou cuidado também de não dizer assim, que é um ônibus para ir a favor da TEC ou ir a contra a TEC. É um ônibus de filiados que querem se manifestar em relação à TEC. Porque poderia ir professores favoráveis e professores desfavoráveis, porque a nossa pesquisa é uma nossa pesquisa aí o que vai acontecer no ônibus no caminho. Então, depois o item 4, o item da nossa pauta aqui. Eu queria, então, dentro dos informes é isso, né? Lembrando, então, que o Hélio está aqui, né, o diretor de imprensa aqui, e estão concluindo o boletim para segunda-feira, é isso? Vamos deixar na segunda-feira o último boletim do ano. Então, amanhã às 13h30, né? Porque é a deadline, né? Isso. 13h30. Amanhã? Ok. Está previsto para 15h30. Então, dentro dos informes que eu tenho é isso. Não sei se mais alguém tem algum informe, eu queria passar a aprovação das áreas. Você não tem informe sobre as desocupações, não? Não tenho. Eu estava conversando diretamente com os colegas, esqueci o nome agora, Áureo, chefe de gabinete, para saber quantas anos. Eu sei que o Ministério Público encaminhou uma recomendação, não é uma determinação. Isso foi publicado, e essa recomendação me parece que terminaria o prazo hoje. Tendo em vista que me parece que o reitor deu um prazo vários, certo para tomar a providência até ontem de noite. Não sei se não era hoje. Sim. E até onde eu sei também que houve um grupo de estudantes que entraram com ação do Ministério Público, mas isso é tudo coisa que não tem definição. É o que eu tenho até agora. Eu tenho pedido ao chefe de gabinete que nos deixasse sempre a par do que está acontecendo
desses movimentos para que a gente possa informar também, porque a gente está recebendo até consultas daquelas pessoas que querem trabalhar, não podem, aqueles que não querem, assim por diante, para até dirimir. Ou seja, como não existe, na verdade, uma greve formal, as pessoas estão preocupadas, que querem dar aula, querem ter nosso semestre, não pode. Então, essa é uma preocupação de ordem, vamos chamar, funcional e até jurídica, que a gente tem que tomar, digamos, com prudência para não passar certos limites. Já fomos perguntados, consultados também, evidentemente que isso é um assunto que tem que ser também levado junto às direções de centro. Eu não sei como é que estão, nós estamos em 11 centros, mas 4 ambientes fora, 4 campos, e cada caso é um caso. Não sei, por exemplo, o João está aqui, não sei como é que está o CCB, pode falar alguma coisa? Que na sexta-feira você fez um comentário. Não, hoje tem agendado uma assembleia dos estudantes lá no estacionamento do MIP, até onde eu estou entendendo, essa assembleia para avaliar a continuidade ou não da ocupação. Mas tem ocupação. Tem ocupação. Mas no MIP? O prédio do MIP está todo tomado. Terça-feira, por exemplo, eu não consegui dar aula. O MIP é lá É uma aula nova do CCB. Então, o prédio do MIP, do BEG, nem o chefe do departamento está conseguindo entrar. Nessa aula aqui antiga, hoje de manhã, por exemplo, eu consegui dar aula, mas não na sala que estava agendada. Porque não tem ocupação, mas eles botam um cadeado e a direção não tem aí. Hoje, eu levei os alunos para dar aula na sala de reuniões da direção lá do Conselho Departamental. Então, assim, a própria direção não está tomando nenhuma medida, por exemplo, para, pelo menos até esse momento, aparentemente não tomaram medida nenhuma sobre essa alegação de não gerar conflito com os alunos, coisa e tal. A própria direção encaminhou agora, antes de vir para cá, li na minha caixa de mensagem, uma mensagem comunicando sobre a realização dessa assembleia agora dos estudantes. Pelo que eu estou entendendo, a direção está guardando aí essa deliberação, talvez essa expectativa de que eles decidam, ocupar. Mas o quadro hoje é esse, tem bem instados, parte do centro ocupado sem nenhuma intervenção da direção. Só um minutinho. O professor Juliano de Curitibanos está dizendo que hoje vai ter uma reunião lá em Curitibano sobre isso. Tem ocupação lá? Tem ocupação, Raquel? Não. Não. Peraí, só para saber, nós estamos aqui com Curitibanos, quem é que não é Curitibano? É o Juliano e a Karine. Araranguá e Curitibano. Aqui no canto de Joinville que não tem ninguém. Tá. A professora, como é que é a professora política? A suplente professor Armando, esqueci o seu nome. Yara. Tá? Não sei se poderia fazer uma informação sobre o sócio econômico, que foi também palco lá de alguns eventos, né? Inclusive foi a aula suspensa, a professora também do sócio econômico, né? Eu também dou aula no sócio econômico, apesar de ser do CTC, na optativa, são todos lá no CTC. Eu não sei como é que ficou a situação lá, porque as aulas foram suspensas em um dado momento. Né? Não. Se já Foram retomou. suspensas segunda, Qual? terça-feira, Sim. agora, e eu estava fora do trabalho, mas dizem que ontem já voltou, hoje eu dei aula normal. Né? Agora é o episódio que a gente sabe pelo que contam, né? Saber de verdade a gente não sabe, né? Então teve uma violência, teve um ato de violência que está sendo alegado que foi iniciado por um estudante contra a ocupação e que houve resposta dos outros e está tudo filmado, está na internet. Eu não tenho estômago para ver essas coisas, mas para quem quiser ver, dá para ver. E essa coisa que eu estou percebendo, mas é uma visão assim, particular mesmo, de que os dois lados, a favor e contra, pelo menos a parte dos meus colegas que eu costumo conversar, tem uma ideia de que por trás dos dois grupos tem alguma força maior. Né? Por trás dos grupos de ocupação, partidos, né, e com interesse, inclusive, em lançar candidato à presidência aí, que teria essa coisa por trás, e os professores que estão defendendo e junto com os estudantes, entendendo que esse ato de violência foi uma encomenda da Agência de Inteligência Brasileira para poder... Então, assim... Da mim? Então, assim, daqui a pouco é CIA aí no meio, eu duvido. Enfim, é só uma observação, assim, como que isso dificulta até o... Né, tem a uma CIA. paranoia. Tem certeza.
Acho que seria bom a gente só falar sobre esse mesmo centro. Não, ainda sobre sócio econômico, a gente estava comentando, antes lá também, talvez pudesse. Eu acabei sendo um pouco testemunha, né? Apesar de não ter me envolvido muito perto por conta da violência, mas sexta-feira passada deu confronto, a agressão física mesmo entre os grupos, especialmente os contra a ocupação, que agiram, né? Foram gerar o conflito. Os ocupantes eles não impediram as aulas em nenhum momento, eles simplesmente montaram barracas no hall, na parte de baixo do bloco de salas de aula, e daí a direção do centro, por precaução, resolveu suspender as aulas segunda, queria uma desocupação, resolveu prorrogar também para terça, e na quarta ontem os movimentos contra a ocupação começaram gritaria, começaram a rasgar faixa, mas foi apartado porque a direção reforçou a presença de professores nos corredores e de seguranças. Todos os andares, todos os corredores estão com seguranças lá no CNC. Outra coisa assim, completando não está bem, a gente não vai falar, mas assim, os estudantes, inclusive esse grupo que é contra, eles estão assumindo e usando, inclusive o sido MBL, né? Então eles estão, até na internet, tudo eles estão assumindo. Então, e essa coisa que até fica meio contraditória, porque eles dizem que são contra, que não querem paralisar as aulas, mas as aulas, eu que estou dando aula lá, os alunos passavam, né? Não nesses 2 dias, obviamente, que foram parados, passavam, convidavam os outros a participar e ficavam na tal do acampamento. Teve até uma aula magna lá, com o pessoal, professores e diretoria do centro, lá no hall, e a gente continuou dando aula no hall, não perdi nenhuma aula até agora. O que deu foi essa suspensão por causa da violência que começou a ocorrer entre os grupos. Foi na sexta-feira isso, né? Isso, quinta para sexta-feira. Na sexta tem marcado uma coisa, uma atividade à noite no hall, não foi? Foi. Exatamente. Então esse tipo de coisa que ficou assim bastante complicado, né? A gente vê que se tem grupos assim, os explícitos são, obviamente, os grupos chamados partidos de esquerda, que são contra a PEC, etc. E, por outro lado, esses grupos também organizados politicamente, que estão aí se manifestando no Brasil todo, não é uma coisa local, acho que não tem nada, né? Então, e eles, inclusive, colocando, o que eu acho que é o mesmo grupo que foi, inclusive, no Ministério Público e tudo. Quer dizer, tem ações políticas concretas dos dois lados e que, de certa forma, não... Quer dizer, legítimas enquanto questão pública, não é legítima a violência e a falta do diálogo, no meu modo de ver. Professor Soraya? Eu só queria dizer, tem um acampamento de docentes na frente da reitoria, acho que todo mundo deve ter visto, né? Eu passei algumas vezes lá. Agora, antes de eu vir para cá, eu passei rapidamente por ali, está ocorrendo agora uma assembleia de docentes desse movimento unificado independente de professores, né? E essa assembleia está faltando amanhã, parece que amanhã vai ter um grande, parece não, eu até trouxe um panfleto para cá, vai ter um grande dia de paralisação, né? Às 14h30 vamos ter várias manifestações culturais, depois o pessoal vai até a Simão Res, que é uma escola que está ocupada por estudantes aqui em Florianópolis, aqui pertinho, não sei que bairro é esse, acho que é Pantanal, e os adolescentes que ocuparam aquela escola... Simão Res é aqui na Trindade, shopping, lá do shopping. Trindade. Benenuta, lá do polícia. Trindade, lá da polícia. E eles estão sofrendo bastante ameaças e violências verbais por parte de algumas pessoas, né? Ontem eles estiveram aqui na universidade, os estudantes, denunciando o que estava acontecendo. E aí, então, foi tirado esse dia de paralisação. Vão vir as pessoas do IFSC e de outros espaços também. O panfleto tem uma assinatura de vários sindicatos, e aí esses vão estar aí presentes nesse ato, para todo mundo fazer um abraço nessa ocupação após as manifestações culturais. Então, tem ocorrido várias atividades ali. Eu fiz uma atividade de cinema ali. Acho que a PUC podia fazer algumas atividades culturais, se não agora, em outro momento, né, que não precisa ser relacionado a isso, mas a música, a arte, a ciência, movimentar um pouco culturalmente isso, acho que é um espaço importante. Né? Outra coisa que eu queria dizer, o SED e o CFH continuam ocupados, o CSE, houve uma deliberação do Conselho de Unidade de suspensão das aulas, então não é mais a ocupação que está
isso foi dado como informe ou ouvi. Não é mais a ocupação que está impedindo o procedimento das aulas. Há uma deliberação do Conselho de Unidade de todos os departamentos. Essa foi a informação que eu recebi. Não, mas já acabou isso, já voltou, já suspendeu. voltou, Depois então, desse ontem voltou. O CCE. Houve essa deliberação. Não, eu falei, é CCE que eu estou falando. Não, não é comunicação CCE. expressão. Então, É que a gente entendeu errado. ou eu troquei assim, porque é muito parecido e a gente troca. Não, CCE, então, CSE. Essa é a informação que eu tenho, né? Hoje teve uma roda de conversa no período de matutino com todas as ocupações aqui do campus. E eu estive nessa roda e ouvi o relato de todos esses estudantes. Essa é uma coisa que eu gostaria de pontuar. Então, outra coisa sobre a nota. Houve informes sobre o diálogo que o reitor está tendo com as ocupações em decorrência do pedido, da carta que chegou do Ministério Público, exatamente. E a notícia que foi dada é que o reitor se reuniu 2 ou 3 dias desta semana com todas as ocupações, no período noturno, né? E que ele deu um prazo para que as ocupações pediram um prazo para realizarem as suas assembleias e discutirem o que veio do Ministério Público. Terça-noite. Exatamente. Das 18 às 11 horas da noite. Então, pelo que eu entendi, e eu posso estar equivocado, que é muita coisa, enfim, mas pelo que eu entendi, os estudantes estão pedindo mais um tempo, porque a votação está prevista agora para sair nos próximos dias, e então eles querem, não há sentido desocupar o centro nas vésperas da votação, uma vez que eles resistiram até este momento, eles pediram então esse prazo. Não sei se o reitor aceitou, não sei o que foi. Isso, até onde eu acompanhei os fatos, eles foram até aí, né? Acho que esse é um informe importante. Acho que a universidade sempre foi historicamente protagonista dessas disputas políticas desde muito tempo. E que bom e salutar que os prós e os contras estejam aqui dentro e que eles consigam fazer isso de maneira respeitosa, num debate acadêmico sério. Né? Acho que o que a gente tem que se posicionar, e acho que inclusive a PUFES que tem que se posicionar, é contrária a toda forma de violência, né? Defendendo o debate plural de ideias, respeitando o direito dos alunos de se manifestarem, contra ou a favor de fazer um debate político saudável, porque para nós é um orgulho saber que a gente tem estudante que debate o que está acontecendo na política nacional. Infelizmente, uma pequena parcela da população brasileira faz isso, não é à toa que a política está onde está. Né? Então, assim, a universidade sempre foi protagonista nisso, eu tenho um orgulho de estar aqui dentro e de ver que tem pessoas que se posicionam, que estão acompanhando, que entendem do que estão fazendo. Agora, eu acho que a PUFES tem sim que lançar uma nota contra, sem dar nome aos bois, mas contra toda e qualquer forma de violência em relação às manifestações, em defesa da democracia, em primeiro lugar. Eu queria encerrar, só eu ia fazer uma menção ao João de Deus, né, já que está pedindo a palavra. Naquela reunião informal que nós tivemos na sexta-feira, que não deu quórum, né, saiu a intenção, né, João, de a gente emitir uma nota. Né, e nós acabamos não discutindo isso na direção, na reunião de diretoria, na segunda-feira, porque até estava aguardando um posicionamento teu. Mas eu também considero salutar que a gente pudesse emitir uma nota. Né? Exatamente no sentido que a gente pode defender, essa opinião minha pessoal, defender o espaço aberto à discussão democraticamente, né, evitando de dar nomes, né, até porque esse é um quadro que não é local, é nacional, a gente está acompanhando as diversas universidades, até por discussão de greve e não greve, e o que a gente está vendo é que muitas das universidades mais bem posicionadas, como Bahia, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio Grande do Sul, estão fazendo pesquisas eletrônicas e na grande maioria não está dando, por exemplo, greve. E por uma grande margem entre quem quer e quem não quer, tipo 75% a 80%, evitando greve nesse momento que acho que não é adequado. Mas eu ia passar a palavra, só um minutinho, ao professor João de Deus, porque eu entendi, professor, que a gente podia emitir uma nota a partir do comentário da sexta-feira, e eu fiquei no aguardo. Né? Mas eu acho que ainda é momento. Não podemos perder talvez o prazo. Na verdade, até pedir a palavra por conta do
resgate dessa orientação. Nós saímos daquela reunião com esse... Um indicativo, né? Indicativo. Eu encaminhei naquele mesmo dia um texto, proposta da nota, e-mail. Sabe mais? Eu não recebi. No mesmo dia? No mesmo dia. E eu só queria lembrar que, assim, parte da conversa, né, que suscitou a ideia de uma manifestação da PUC, ela era direcionada exatamente nessa linha da defesa da liberdade de expressão, da democracia, mas assim, sem fugir da atribuição maior do sindicato, que é o sindicato de professores, também cobrar da administração a garantia da condição de trabalho para nós. E isso é o que tem caracterizado, de certa forma, um excesso e que compromete o movimento. Hoje não é um movimento dos professores, legítimo, mas é um movimento de alunos. E a interdição de espaço público, como tem ocorrido, uma violência também. Nós relatamos, é um desrespeito completo à democracia. Aí a própria condição, né, que nós estamos vivendo ali, de ter não ocupação, mas de forma absolutamente arbitrária, fechamento de salas com correntes e cadeados, ou mesmo no caso da ocupação, como na terça-noite, né, que se é barrado na entrada por alunos, tem que identificar, e aí faz um questionário, sabe? E não entra, eu não conseguia entrar no prédio, eu tinha uma... Isso, como eu falei, no caso dos blocos lá do MIP, a geral, nem o chefe de departamento consegue entrar. Entra, se justificar que tem alguma coisa muito urgente para fazer, ou que é... Então, assim, isso é de um desvio absurdo, eu acho que como representação da categoria docente, teria que se manifestar também exatamente nessa direção. Não questionando a legitimidade do movimento, não é o caso, mas também cobrando da própria administração, que é o que o Ministério Público está fazendo. Ninguém está criminalizando, mas assim, que o movimento se paute e se conduza também nesse princípio maior de respeito às liberdades individuais e à democracia. E aparentemente não está ocorrendo em alguns casos. Pois é, mas o que me surpreende, João, é o seguinte, de que, não sei se você enviou, eu não recebi. Talvez a CIA deva ter desviado, né? Então, eu vou dar uma olhada lá e repasso. Eu vou Mas eu olhar tinha de feito novo. naquele mesmo dia, né? Porque, de fato, a gente teria que ter um texto para a gente aprovar, se fosse, né? Eu acho que não sei se seria um momento agora, se a gente ia aprovar um texto, ou pelo menos a ideia de a gente continuar elaborando, e aí sim a gente poderia assumir, talvez, a responsabilidade como diretoria, para a gente determinar, digamos, limpar essa área na segunda-feira na nossa reunião. Né? Mas eu reitero o pedido de mandar então essa minuta para a gente poder discutir pelo menos em diretoria e para a gente encaminhar, evidentemente, se for oportuno ainda, na segunda-feira. Tá? É isso. O professor Valmir também queria se manifestar. É só a título de informe, lá no CDS, eu fiquei sabendo que eles fariam uma ocupação a partir de hoje. Até a gente tem uma programação lá de TCCs e tal, a gente mudou de local de apresentação e tal, em função de que hoje à noite, alguma coisa assim, estaria sendo iniciado o processo de ocupação. Essa é a informação que eu tenho de lá, sim. Mas eu não sei, porque talvez a gravidade da situação se dê mais na iminência da votação. Então, a partir de segunda-feira mesmo, para terça, que é quando vai ser votado no Senado, eu acho que a coisa vai tomar um rumo mais acentuado, vamos dizer assim. Eu acho que essa nota também é importante. Eu acho que a gente tem que evitar de certa forma, estabelecer divergência com esse ou com aquele. Eu acho que assim, nós não podemos emitir uma opinião sobre um movimento. O movimento é uma forma que eles encontraram para se manifestar, de certa forma. Então, acho que a ideia é a plena garantia do exercício profissional. Então, acho que nós, enquanto professores, o sindicato, ele tem que tensionar na linha de que seja garantido o direito de trabalhar. Uma vez que
que a gente está em atividade, isso deve ser garantido, então, pela administração, direções, etc. Se a gente estiver em greve em algum momento, é outra situação. Mas nesse momento a gente está em atividade e não está podendo exercer. Então, eu acho que, de fato, essa nota é importante sair do Conselho como um apelo, vamos dizer assim, para que haja o direito de trabalho dos docentes da UFSC. Então, olha só, já passa para o professor Hélio, mas só um minutinho. A professora Soraya mencionou o CCE, né? Que o Conselho suspendeu as aulas, está em suspenso até determinado. E aí nos enviaram uma mensagem do seguinte: Carlos, o que podemos nós do EGR fazer para nos proteger do que está acontecendo no CCE? Fomos voto vencido na reunião do Conselho do Centro na questão do apoio à ocupação dos estudantes. Nós não apoiamos e sequer compactuamos da carta que foi publicada no site do CCE hoje, faz 20 minutos. Isso é 23, hoje é 23, não, ontem, né? Hoje é 23, é 23, ontem, no final da tarde. Quais as implicações trabalhistas os professores podem ter, sendo que o centro, por maioria, entre parênteses, na qual não estamos, decidiu por parar suas atividades em apoio ao movimento de ocupação dos estudantes, nos impedindo de trabalhar. Graças por sua ajuda. Professora Mônica. Centro de reunião do Conselho, da unidade, isso não é atribuição do Conselho. Atribuição, esse é o tipo de situação que eu acho que a PUC teria que... Então, professor, tudo isso nós estamos aqui nos informa até para discutir um posicionamento. Se eles ainda alegassem questão de segurança, alguma coisa assim... Eu não conheço o texto. Tem um manifesto do jornalismo. Tá? Não, mas o jornalismo é uma coisa. Só que o CCE é muito maior que o jornalismo. Tá? Também o jornalismo, eu tenho citações, aqui tem um conjunto de 1, 2, 3, tem o quê? Uns 10, 15 pessoas aqui que assinaram. É o departamento todo que assinou praticamente. Não, 3 professores não assinaram. 3? 3 não assinaram, porque eles tem um embrólio do TCC, no jornalismo. Tá, mas e do esses CCE assinaram contra, né? Não, também. a favor da ocupação. Ah, a favor? É. Ah, entendi. Dentre esses do departamento como um todo, apenas 3 não assinaram porque não concordavam, porque queriam abrir exceção para o TCC. Suspender todo mesmo o TCC. Então, esses 3 professores, que não vou nominar, não acataram a decisão do departamento e passou a TCC para todos. E outra do CCE, que é muito maior que essa, que a professora Soraya mencionou, que é do Conselho. E aí a professora nos consulta, entre aspas, o que fazer, que é a questão trabalhista agora, funcional, como o próprio professor. É uma questão administrativa. Administrativa, mais pesada. Na verdade, a gente tem aí uma extrapolação de competência. Exatamente. E aí fere o próprio princípio da legalidade. Eu acho que a própria administração central tem que tomar providências numa situação como essa. Porque a direção do centro. Não a direção do centro, porque se isso surgiu a partir de uma decisão, foi do Conselho Departamental do Centro, isso? Pelo que a professora está comentando. A notícia que eu tenho foi o Conselho de Unidade lá. O Conselho de Unidade não tem competência para isso. Se houve efetivamente a formalização dessa decisão, o próprio responsável pelo Conselho Departamental tem que responder administrativamente por isso. Mas só que a gente também tem que ver, como disse o colega aqui falou, em condições eles colocaram isso. Não quer dizer que de repente eles colocaram. Uma coisa é eles suspenderem apoio às ocupações. Outra coisa é suspenderem por falta de condições. Ali parece que estava tudo fechado, até para ir no banheiro, parece que os professores para ir no banheiro tinham que ir acompanhados de aluno. Então, quer dizer, eu também diria, ó, gente, não tem condições de trabalhar, mas não é porque eu não quero trabalhar. São situações diferentes. Relativizar, né? Você tem que ver em que base foi tomada essa decisão, porque mesmo nessa situação é equivocada. É competência. Se essa é a situação, a administração central é comunicada. Vocês e a direção de central tem instrumentos para resolver, comunica a administração central, mas não na sexta-feira, vocês tiveram a professora Vanessa, que ela é representante, não, ela é suplente do professor Toninho, a professora Vanessa, tá? Que ela fez um comentário lá em cima, e eu perguntei para ela ontem, ela disse que ela foi ao Ministério Público fazer uma denúncia. E que ela está sendo cerceada no seu direito de ir e vir e exercer a sua profissão. Foi o que ela me disse ontem. Então, tudo isso
ainda no caráter de informe, né? Não sei se o professor Hélio queria se manifestar, professor Hélio. O senhor gostaria de se manifestar, professor Hélio? Rapidamente, eu estava comentando com a professora aqui que é uma situação nunca vista, né? Porque nunca vista mesmo, né? Eu acho que essa nota aí resume o seguinte, no meu entendimento, a nota tem que se fixar na questão da segurança, enfim, das condições de trabalho. Não, isso aí tudo bem, mas isso aí é normal, é uma regra, né? Mas dos professores. Porque tem mais dois segmentos, né, que é a administração central da universidade e os alunos. Eu acho que os alunos, não dá para ser contra nem a favor, eu acho que os alunos estão fazendo o que estão achando que estão fazendo e não sou eu. Acho que eu não diria para os alunos que estão errados, nem que estão certos. Eles que fazem, se a maior de idade, para mim é o seguinte, maior de 18 anos faz o que quiser e responde por um caso, né, diante de uma ilegalidade, sim, mas. E a administração sabe o que está fazendo também, né? Acho que não é questão de cobrar, sei lá, cobrar. Se eles não sabem o que estão fazendo, eu saberia, mas centrar o foco mesmo, assim, o toque da nota é nas condições de trabalho dos professores. Ainda mais no caso do final do semestre, final do trabalho, finalização. E mostrar o seguinte, porque não tem muito. A questão dos TCCs, eu fui, por exemplo, eu trabalhei no TCC, me convidaram essa semana, eu fui como membro de banco. No jornalismo? No jornalismo. Funcionou? Funcionou, foi no EGC. Na verdade até só teve essa entendeu? E tinha 30 alunos ali assistindo. Se não tivesse talvez 40, e normal. Mas no GC ali, numa salinha do GC, é escondido ali, entendeu? Lá na quinta porta à esquerda, depois aí na direita, lá no labirinto ali. Lá no LED. No LED, exatamente. Mas foi ali. Mas enfim, o seguinte, eu acho que é que não tem muito, não tem como. As coisas estão tão misturadas, tão imbricadas aí, entendeu? Que é difícil de saber como é que vai caminhar. Para que centrar nos professores, nas questões de trabalho e Deus. Porque senão. Porque não tem. Está muito confuso, está muito misturado aí. É o seguinte, colega, nós estamos ainda nos informes, mas. Não, tudo bem, mas a questão da nota, é isso que eu só quero falar. A nota não pode. A nota tem que considerar, sim, que também tem um grupo de professores contra as ocupações, mas tem um grupo também que é a favor das ocupações e que está decidido pelos conselhos. É por isso que eu pegaria pelo direito, pelo viés do direito, da democracia, dos direitos humanos, do respeito, do debate plural de ideias, porque daí fica uma coisa mais genérica. Porque então, na verdade, eu não sei como eu assistindo, porque o governo seguinte, que o Ministério Público se vende, não acontece nada, se cobrando. Esses dois estão sendo. Um remédio para o outro. Eu não sei se a gente encaminha já ou encaminha no item 4, que é a avaliação da pesquisa, para a gente dirimir essa dúvida, como é que a gente encaminha essa questão. Né? Porque eu acho que ninguém é contra a ideia de uma moção, a ideia de uma manifestação por parte da PUSC. Agora, em que momento dizer isso agora? Porque, na verdade, para aprovar um texto, a gente teria que ter essa minuta, João. Eu lamento muito, mas eu não recebi, não vi. Eu estou perguntando para ela e ela também não recebeu. Então, como tu disse, o FBI ou a CIA desviou no meio do caminho. A única forma seria a gente ter aprovado as eleições gerais e a diretoria aprovaria em função do que a maioria pensa que deva constar dessa lei. Exatamente, eu até não manifestei isso. Eu tenho uma banca agora, então sou obrigado eu gostaria muito de participar desse ponto. Pois então, aí essa questão do texto, eu me preocupo muito, porque às vezes uma palavrinha, uma vírgula muda muito o tom. Tá? Mas a ideia de uma moção, de uma manifestação por parte da PUSC, eu acho que é de aceitação geral. Né? Não, isso é bem que a gente como manifestar. Exatamente. Em que tom? Então, eu não sei como encaminhar isso. Não, é complicado. Mas aí também não vamos fazer nada? Só um pouquinho. A nota tem 3 pontos. O grupo de valência dos pontos a favor, no sentido dos direitos dos professores que querem trabalhar seja garantido e seja garantido as condições de trabalho.
Então, não, aumenta aqui que a gente pode ler pelo menos uns três pontos básicos que foram levantados aqui, que ela diz o seguinte, eu não sei se a palavra correta, mas é a palavra da Elis, por favor, por isso quiser, né? Repúdio à violência entre os grupos contra e a favor do movimento docentes. B. Se manifesta no sentido de que o direito dos professores... professores... docente não, movimento das ocupações. Discente. Discente, movimento discente. Discentes. Desculpa. B. Se manifeste no sentido de que o direito dos professores que querem trabalhar seja garantido. Certo. C. Que sejam garantidas as condições de trabalho dos professores. Não é repetição, não é? Não sei. Mas pode ter essa afirmação, direito de professor que quer trabalhar. O professor tem que trabalhar. Nós não estamos num movimento de exceção, nós estamos, como professores, numa situação de normalidade. Se parar no tom da nota, pelo menos o que eu tinha entendido e que eu encaminhei, foi no sentido da gente cobrar a administração, né, sem entrar no mérito da legitimidade do movimento, mas entrar exatamente na cobrança da administração da garantia de condições de trabalho para os docentes da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu acho que aí a incorporação desse repúdio à violência, me parece que é bem-vindo, mas eu também colocaria de forma genérica. Porque assim, o repúdio à violência... De qualquer ordem. De qualquer ordem. Repúdio aos atos de violência registrados durante esse período. Estamos de acordo que a gente captamos esses princípios, de repúdio a qualquer tipo de violência. Não, mas então, essa que é a questão. Mas isso aí eu acho que um texto desse aí, como você disse, uma vírgula, uma palavra para lá ou para cá, muda o contexto, muda a interpretação. Eu acho que eu não me sinto confortável numa situação dessa que é, se fosse para defender a luta contra a fome mundial, tudo bem. Mas numa situação dessa, eu me sinto muito desconfortável, me sinto impossibilitado de votar favorável a um texto que não esteja escrito, que a gente possa ler palavra por palavra. Então é o seguinte, o que poderia ser feito é alguma comissão, ou o próprio João de Deus fazer um texto e depois a gente tentar aprová-lo por e-mail. Porque, por exemplo, repúdio a qualquer forma de violência, dependendo de como isso está escrito, eventualmente a polícia exercer a violência para desocupar um espaço, eu não sei se faz parte das atribuições da polícia, se for necessário, para cumprir um mandato judicial, usar a violência. Nesse caso, é um posicionamento contrário às ocupações e uma nota dessa quem não assina sou eu. Não, então nós estamos falando em duas notas diferentes. Não dá para querer aprovar uma nota que vai ser uma só, se os pensamentos são diferentes. Por isso que eu estou indo por âmbito da generalidade, porque eu acho que deve ter alguns elementos que a gente consegue consensuar. Porque se a gente for credenciar para lá e para cá, vai dar conflito. Não, mas o que o professor Velho disse é o seguinte: repúdio as formas de violência que têm ocorrido na universidade nos últimos dias. Também. Aí fica mais especificado. Entendi. Porque, na verdade, o que é importante, porque as pessoas estão brigando aí. Aluno com aluno, entendeu? Estão se agredindo mesmo. Como a pessoa está dizendo o seguinte, se ameaçaram com tesouro. Agora, a nota é igual aquela desse. Não, mas estou brigando ali com os nossos econômicos. Entendeu? Acho que isso aí como é que a gente pode encaminhar isso, sair desse impasse agora? Fazer uma nota, fazer um esboço. Uma sugestão, professor João de Deus, que ele já tomou iniciativa. Eu não gostaria de menosprezar a sua iniciativa, tá? Já que a ideia é anterior. Não teríamos condições de divulgar, pelo menos nesse grupo aqui, internamente, essa nota. Não dá para imprimir agora, não dá, porque seria contraproducente nesse momento. Mas como eu já tinha encaminhado, achei que... Não, sinceramente, eu não gostaria. Eu já resgato ela lá na máquina e repasso novamente. Não tem problema. Assim, pela discussão, eu acho que a nota está nesse ponto, mas nessa linha da garantia das condições de trabalho. O que teria que complementar é alguma coisa sobre o repúdio a esses atos de violência registrados nesses últimos dias na UFSC. Uma pergunta, não sei se a Elsa está procurando, Elsa. Eu estou procurando no meu e-mail de novo. Essa sugestão de que seja feito um texto e seja divulgado para os membros do Conselho, que os membros do Conselho se manifestem concordando ou não, e aí vem maioria, porque não vai ter unanimidade. Isso eu já repasso hoje. Saindo daqui eu tenho... Podemos deixar encaminhado dessa forma, gente? Eu só gostaria que no texto, João, não sei se você tem acordo e se você
incorporaria isso, mas eu me sentiria contemplada de uma maneira genérica se, ao mesmo tempo que esse texto vai pautar que tenha as condições de trabalho garantidas, mas que também apoie o direito à livre manifestação. Sim, claro. Entendeu? Porque João, eu vejo encontramos. os alunos que estão acampados, eu não vejo problema nenhum nisso. Lá no CSE as pessoas podem circular livremente com seus Olha, gente, a ESE encontrou a sugestão minha. Tá? Tem como abrir na outra máquina? Eu não tenho como mandar aqui, mas eu acho. Deseta no e-mail da secretaria no dia. Então, imprimimos e a gente discute no final da reunião para a gente terminar esse item. Aí a gente passaria adiante para a gente não perder mais tempo. Tá? E temos as atas, depois tem aparece no próprio pesquisa e outros detalhes que tem na nossa volta aqui. Estão de acordo? Vamos reproduzir então, João. Dando sorte aí. Ok? Eu queria colocar em discussão as duas atas que nós temos aí pendentes. A primeira ata do dia 18 de outubro. Eu gostaria de saber, 18 de outubro, se tem alguma consideração a ser feita em regime de discussão a ata do dia 18 de outubro. Olha lá, uma ata longa, que vai ter bastante detalhes aqui. Vou colocar no regime de votação, aqui uma discussão. Aprovado então a ata do dia 18. E tem a seguinte, que é do dia 10 de novembro. Também discussão, por favor. Ata um pouco menor. Não haver o que discutir. No regime de votação. Depois, Abstém que eu não compareci. Com abstenção, embora no nosso regimento não sei se existe, mas tudo bem. Está aprovada as duas atas. É difícil aprovar uma ata de uma coisa que eu não tenho comparecido. Então, passamos ao item 4, que é a avaliação da pesquisa de opinião eletrônica, deliberada na reunião do CR em dia 10 de novembro. Essa pesquisa, ela foi primeiro inicialmente distribuída lá na sexta-feira, mas quem não esteve, agora ela foi agregada, todos receberam, Alguém não tem? Você recebeu? Eu tenho aqui. E também foi agregado junto as manifestações, as múltiplas manifestações, e até o professor Hélio Silva, eu queria que falasse um pouquinho a respeito disso. Professor Hélio, estou falando mal do senhor. Como sempre. As minhas costas, Isso. A minha frente ninguém fala. Então, a gente já fez algumas considerações naquela sexta-feira, embora numa reunião informal, e que não sei se o Maurício queria falar alguma coisa inicialmente dela, já que ele que conduziu tecnicamente, mas nós tivemos aí uma manifestação de 418 participantes, e com diferentes percentuais aqui, favorável, contra, etc. E esse conjunto bastante grande de manifestações de prazos, de posicionamentos em relação a isso. É nesse sentido, professor Hélio, que eu gostaria que o senhor fizesse um comentário, porque a tentativa de sintetizar por temas e por posições ficou como um desafio, e ele teve uma tarefazinha bastante espinhosa, professor, que eu gostaria que o senhor manifestasse um pouquinho a respeito disso, para a gente iniciar a nossa discussão em relação à pesquisa. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, então, tem metodologia de pesquisa e técnica dele, tem uma pegada com palavras-chave, Até tem um programa de reconhecimento de palavras-chave, de padrões, mas só que esse programa aí eu não encontrei, mas existe. Mas enfim, então eu fiz manualmente. Então tu pega, quando tu vai, é uma coisa muito detalhada, muito minuciosa, tu vai com uma regrinha, pega a primeira linha, por exemplo, pressão direta nos senadores SC. Então pressão em políticos, senadores, deputados. Aí eu peguei, fui mapeando, quantificando, tinha que chegar no número. Aí eu cheguei que tinha que falava impressão em senadores, deputados, políticos, 9 respostas. Tá?
Isso. Com palavras-chave, expressões-chave. Eu fui ajustando ali, tá? E não tem nenhum resíduo, são 9. Você pode pegar 97, são 9. Aí eu peguei também, por exemplo, questão de mobilização, juntei mobilização, paralisação, greve e ocupação. São 16. 16 respostas. Aí também peguei a questão de apoiar a PEC. São 14. E aí, depois ficou um mundo, a diversidade é muito grande. Aí não, eu parei porque é o seguinte, porque até eu tinha falado com o Maurício, se fosse fazer um gráfico em forma de pizza, ia ter 50, entendeu? As pizzas, a fatia ia ser uma linha, entendeu? Porque aí falava em hambúrguer, falava em churrasco, falava, aí era um. Então não deu para se pesquisar. Ah, sim, aparece churrasco. Aparece de tudo, não aparece? Uma crítica aí que estou fazendo churrasco aos aposentados. Eu não sou aposentado, não fui em nenhum churrasco, mas tem. Então é o seguinte, então até hambúrguer, que não tem nada a ver com o assunto. Então, fugiu muito, então foi muito desfocado, então a diversidade muito grande, não deu para resumir isso aí. Então eu acho o seguinte, que eu estava falando, conversando, que o certo seria simplesmente a informação é muito importante, né? O retorno foi muito bom, publicar, mas como está aqui, não fazer nenhuma codificação. Mesmo porque no meu trabalho, apesar que eu posso estar errado em algumas coisas, mas eu cuidei, fiz uma coisa bem certinha, mas sempre vai ter alguém aí que a frase tem 3 palavras, alguém entendeu que é o contrário do que eu entendeu, então não fez isso. Então eu acho o seguinte, para não fazer uma coisa assim que dê discussões e tal, e publicar, como se diz aqui no seco, como está aqui. Bom, as respostas. É isso. Que não dá, mais que a terceira, não há condições. A diversidade é enorme. Só uma pergunta, porque eu entendi também, esse material já foi publicado entre nós, membros do CER? Já. Né? Eu mandei Para os membros do CER. Né? Então, como é uma coisa pública e não está designado ali um nome pessoal, nada óbvio da gente colocar isso no próprio site. Tá? No site pode ser. Eu não sei se também está prevendo algum comentário no fato. No boletim a gente está fazendo, fazer uma menção. a gente estava esperando a reunião de hoje para ver qual é a análise que ia ser feita, para a gente publicar, mas o que a gente está publicando no boletim são os gráficos. Ele estava esperando o que aconteceria na reunião de hoje para ver o que a gente ia fazer com essas respostas pulverizadas então. Ser que decide, né? Então agora. Professor Hélio. Bom, passando então ao regime de discussão, né, dessa avaliação e também desse comentário do professor. Então, mas professor Wilson, o que seria, como é que foi decidido então? Não publicar ou publicar? Não, eu entendo, encaminho nesse sentido que a gente deve publicar tal como tem. Como tem, tá? Tal como está aí. Pelo menos eu gostaria de ouvir, mas eu tenho na aqui. página, né? Não no boletim. No site. Não, na página, claro. Na página. Qual boletim? Eu tenho a inscrição da professora Soraya, do professor João de Deus. Eu vou colocar aqui o que para mim, essa questão parcialmente favorável ou poderia ser parcialmente desfavorável, ao colocar parcialmente favorável, eu já tenho uma indução aí na resposta, porque por que não colocou parcialmente desfavorável? Outra coisa que eu queria colocar é que parcialmente favorável não diz nada, porque a mesma questão da reunião anterior, quem é parcialmente favorável é parcialmente desfavorável também. Ou seja, é uma questão assim, não sei quem colocou ela aí, mas foi infeliz em termos de questionário, porque o questionário tem que ser objetivo. Né? Essa é uma questão que confunde. Porque se for parcialmente favorável ou desfavorável, teria que ter um espaço para a pessoa objetivar o que isso significa, com alguns itens previamente, algumas variáveis previamente escolhidas para isso. Né? Segundo os meus conhecimentos aí de aplicação de questionário. Agora, em termos objetivos que eu tenho, e para mim isso está claro. Favorável ou desfavorável, é isso que eu tenho em termos objetivos. O resto é meio para cá, meio para lá, porque eu não consigo saber. E aí você tem, não é a maioria
não é mais de 50%, é isso que eu quero dizer, mas a maior incidência é dos 47,8% desfavoráveis. Tá? Para mim, essa leitura é uma leitura muito clara e muito objetiva e, assim, realmente, essa questão parcialmente favorável confundiu, né? Teve a infelicidade de estar aqui. Sou a favor da PUFSC publicar no site, assim, do jeito que está, o objetivo. Acho que a gente é um sindicato de professores, as pessoas têm condições de olhar o gráfico, inclusive fazer suas respectivas interpretações a respeito dele. Né? Mas, para mim, a leitura objetiva, tem o maior índice que é objetivo aqui são os desfavoráveis à PEC. Algo que se comprova pelas manifestações de e-mail em relação ao envio de ônibus para Brasília. Embora a gente não tenha aí pessoas inscritas, né, mas em termos de quantificação das manifestações por e-mail, a gente percebe um número grande de pessoas se posicionando favorável ao envio do ônibus. E acho que isso é bastante coerente com a resposta deste questionário. Professor João de Deus, professor Fábio, depois. A minha sugestão é bem rápida, eu também concordo aí que divulgue o documento. Eu só faria a sugestão de ter uma pequena notinha, até para introduzir a apresentação disso, ressaltando esse aspecto da enorme diversidade de opiniões sobre o assunto da Bahia, e aí deixe o documento na íntegra, cada um que leia faça a sua avaliação. É só uma nota bem curta, ressaltando isso, né, esse aspecto da diversidade de opiniões sobre esse tema. Justificar a publicação. De qualquer forma, no boletim vai ter uma chamada dizendo que no site vai disponível estar... Sim, porque daí os gráficos a gente consegue publicar no boletim tranquilamente. Isso. A gente pode colocar na própria matéria do boletim, a gente pode dizer que as respostas abertas estão disponíveis no site. No endereço tal, coloca o endereço. O senhor João completou? Professor Fábio. Eu quero concordar em parte com a Soraya, no sentido que seja divulgado isso daqui sem avaliações. Eu acho que tem um número, o professor lê e faz a sua avaliação. Então, essa parte que eu concordo. A parte que eu discordo é a questão do parcialmente favorável, né? Eu, particularmente, não sei o que significa parcialmente desfavorável. Né? Então, eu sei que a tendência dela, não, ela diz, é favorável 31%, desfavorável 47%, e tem 18% que não se sabe o quanto são pontos a favor. A minha leitura é outra. Né? Nem interessa para a minha leitura, mas é outra. Então eu prefiro que a PUFSC realmente só coloque os resultados. Cada um faz a interpretação que quiser. Obrigado, professor Fábio. Professor Valmir? Não, porque na verdade a observação que Pula ou não pula? sobre o texto do professor João de Deus, não sei se caberia nesse momento. Não, eu queria já tentar primeiro encaminhar a pesquisa para depois chegar à nota propriamente dita. A minha inscrição é sobre o texto. Eu queria concluir primeiro, né, esse item 4, que é a avaliação da pesquisa, né, e o encaminhamento está dado, então vamos publicar na íntegra, como está aí, né, uma nota introdutória, bem generalista, né, sem entrar no detalhe, porque aí não vão entrar em conflito. Não os conflitos de interpretação. É isso que eu estou entendendo. Não, é só publicar. Né? E, é claro, fazendo uma referência também de que os comentários individualizados estão disponíveis. Agora, o número de respostas diárias aí, isso aqui, isso aqui. Não, isso aí, eu acho que tecnicamente é interessante esse gráfico. Nós não sabemos que Explica, Maurício. Está faltando ali na Esse aí é uma... X ali. Eu queria fazer um comentário a respeito disso, mas eu queria primeiro ouvir o Maurício. Eu queria fazer um comentário depois. Conforme você vai respondendo o formulário do Google, ele vai quantificando as respostas de acordo com os dias que ficou aberto. Então vai ter uma variação. Mas eu achei esse gráfico muito pobre, muito simples. Mas não tem limite aqui nada. Mas ele tem. Não tem contribuição. Alguns receberam, outros não. Não sei se tem isso aí. É isso aí. Não tem contribuição. Não tem. Mas eu queria fazer um comentário e eu queria o teu auxílio, Maurício, no seguinte sentido. De que a gente percebe que tem um pico inicial, depois ele vai decaindo, e aí tinha informação que a gente ia encerrar
eu não me lembro agora se foi na quarta ou na quinta-feira, e aí a gente prorrogou até sexta-feira. Nesse prorrogar, houve esse pico novamente. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, de que foi um intervalo, a gente foi prejudicado porque era um feriadão. Tá? E a divulgação, eu acho que ficou um pouco abaixo do esperado. Tá? Então, alguns comentaram, não, foi bom, foi ruim. A minha expectativa, o que eu esperava um número maior de participação. O que não aconteceu. Embora 418 é um número significativo, não é negligenciado. Mas viu, o tema também não dá, não tem os dias aqui. Não, sim, é um intervalo de tempo. Sim, mas o intervalo, sim, mas tem que dizer os dias aqui para os seguintes, que eu entendo, mas tem que se esforçar para entender o seguinte, que no primeiro dia tinha 150, depois não. Eu acho que a gente precisa publicar isso. Não precisa publicar. Não, acho que esse gráfico aqui não Porque a interpretação toda é minha, né? E eu estou dizendo o seguinte, numa análise de repetir esse experimento, porque nós estamos fazendo experiência, na verdade, de pesquisa, que é uma coisa nova para nós. A próxima PEC da Previdência. Tá bom. Não, eu acho que é importante, eu acho que essa experiência, inclusive essa história do ônibus também, embora toque de caixa, mas estou tendo respostas. Gosto ou não gosto, tendo respostas, nós estamos ouvindo. Né? Os mecanismos são esses que a gente tem, então eu acho que a gente está utilizando as ferramentas disponíveis. Diga, Maurício. Só mais um dado, professor. Foi enviado 2.664 e-mails pedindo para participarem dessa pesquisa. Abriram 30%. Ou seja, 815 pessoas abriram. E responderam. Foi uma época muito ruim. Então 50, mais ou menos 50% não quiseram responder. Está ótimo. Tecnicamente está ótimo. Não, tá ótimo. E a pesquisa permite, não fosse aquela questão confusa no meio ali do resultado, ela permitiria uma possibilidade de generalização. Né? A gente tem uma amostra aqui bastante plausível de respostas que nos permite acionar ações a partir desse tipo de resposta, do ponto de vista estatístico. Mas tudo bem. Vamos lá. O ônibus, nós vamos discutir o ônibus ou está de lá fora? Eu queria tentar concluir, vamos chamar, está aqui na nossa pauta, uma avaliação da pesquisa de opinião. Se vocês entenderem, se nós entendemos que é o suficiente, a publicação como está, com essa recomendação de uma nota introdutória, esse do gráfico da oscilação a gente não coloca, porque ele pode gerar confusão, e ponto final. Vocês têm mais um comentário? É só fazer uma correção e enxergar aí, poupar, com X, eu escrever para a categoria não se mostrar assim, cuidar das coisas, né? Alguém colocou enxergar com CH, não dá. Só tem que corrigir, né? Depende da idade dele. Nós somos não, proteger a categoria, né? Tem que ver a idade. Podemos fazer um probatório? Por isso está o X, né? É bom ver a idade, talvez ele esteja em estágio probatório. Não, podemos... Brincadeiras à parte, professor João. Naquela reunião que nós tivemos no começo do ano sobre a URP, nós tínhamos vários professores cegos lá. E eu não sabia, estava sendo conduzido por alguém. Me assistiu por lá, lembra aquela reunião lá no CC? Então não é uma brincadeira fora de propósito, né? Então, com relação à avaliação de pesquisa, de opinião, podemos concluir esse assunto dessa forma? Ok. E aí, então, na pauta assim, das 8 e 5, é o debate realizado no dia 8 de novembro. Tá? Está em aberto essa discussão sobre o debate, que a gente fez muito rapidamente naquele dia lá, mas acho que poderia a gente discutir um pouquinho mais a respeito disso. Nós tivemos uma participação direta, né, pessoal, em torno de 70 pessoas, não é isso? No ambiente lá no local. E é claro que esse material foi filmado, né? E está disponibilizado no nosso site, né? E eu não sei se tem dados das consultas em cima desse material. Até ontem tinha 727, se eu não me engano, acessos no vídeo. Então é algo que é dinâmico, né? Tem que divulgar no YouTube, né? Daí então ali que a gente faz pesquisa, divulgar no boletim que está disponível. Vocês têm alguma referência no próximo boletim? Tem, vai sair um resumo do debate. Certo. 2 páginas sobre o debate. E citando o que está lá citando que no vídeo a íntegra do site. Tá ok.
Diga, Fábio. Eu vou dizer se eu estou fazendo a avaliação do debate, né? Sim. Eu fui, não fiquei absolutamente o tempo todo. Agora, eu vou dizer o seguinte, não gostei muito não. Não porque... começar pelo nosso amigo que foi lá, representante da auditoria cidadã da dívida. Quer dizer, o sujeito põe opiniões, né? E, para não falar, inclusive, do nosso vereador, né? Que foi lá fazer discurso, que ele quer ver dados, basicamente dados, números, pontos onde a lei não esteja sendo coberta. Então, quando você vem falar de... Quando o sujeito simplesmente diz que a Previdência superavitária, eu quero ver números, quero ver quanto foi arrecadado, quanto foi gasto, qual é a fonte dessa arrecadação, se é a contribuição disso, se é a contribuição daquilo, se é algum outro imposto de PIS, PASEP, sei lá o quê, e do que foi gasto, quanto foi gasto, para você chegar a uma conclusão. O que não dá para acontecer é, até hoje, a gente está convivendo com pessoas que vão para a televisão, e professores universitários que vão e fazem um vídeo, dizendo que a Previdência é superavitária. Se bem que eu sei que a PEC não era sobre a Previdência, mas foi um dos assuntos daquele debate, né? Que a Previdência é superavitária e que nem outro dia eu vi num vídeo que o Néstor mandou, uma professora da UFRJ, dizendo que se fosse para fazer uma reforma da Previdência, seria para tornar a Previdência mais inclusiva, quer dizer, aumentar os benefícios. E ao mesmo tempo você pega uma chusma, sei lá, de 95%, 98% das pessoas que escrevem sobre economia mundial, dizendo, mostrando as curvas de arrecadação da despesa que você vai explodir. Então, como é que pode simultaneamente você ter pessoas que dizer que é superavitária? E é uma questão matemática aí, praticamente matemática, né? Você tem pessoas que dizem que é superavitária e outros que seja tremendamente deficitária, que isso vai explodir. Você vai para um debate, e daí vem o cara que diz que é superavitária, vem outro que diz que é da prejuízo, e tem muitos poucos dados. Quer dizer, na verdade, houve aquele professor da Getúlio Vargas, que apresentou mais dados, achei que foi um pouco melhor, e teve essa palestra, aquela palestra do nosso professor aposentado aqui, que também gostei. Então eu quero dizer o seguinte, não é que eu não gostei dos dois primeiros, porque os dois primeiros eram contra a PEC. Não é isso. É porque os argumentos que eles usaram, os dados que eles usaram, não tinham dados, era só a opinião deles, entende? Daí eu acho que eu não pego no meu tempo. Agora, então isso é, de certa forma, uma crítica ao debate, porque quem escolheu os debatedores, entende? Eu queria gente mais técnica, com mais números, com mais dados, com mais informações, que pudesse confrontar números. Não, mas o teu número está errado, que você não levou isso em conta e tal. Só um minutinho, eu tenho aqui inscrito o professor João, o professor Lélio e o professor Valmir. Concluiu, Fábio? Não concluiu. Professor João. Eu tive uma percepção um pouco diferente na conclusão do Fábio, ainda que tenha observado também isso, né? Mas, assim, como iniciativa da PUC, eu achei que é algo bastante válido e que a gente tem que talvez aprimorar um pouquinho indo nessa direção, né? De ter uma escolha mais criteriosa com relação aos convidados, mas aí não fazendo, querendo justificar, mas assim, eu participei de um grupo que pensou essa definição e assim foi, a gente teve pouco tempo, e uma dificuldade tremenda, né, para ter as respostas e confirmação, então assim, alguns aí foi o que sobrou mesmo, que tinham, né, no momento. Mas assim, como iniciativa da UFSC, eu acho bem interessante, que eu acho que a gente deveria pensar, né, estrategicamente em promover outros com esses aprimoramentos. Aí, além dessa questão que o Fábio já levantou, acho que a questão de horário também, de novo, foi a circunstância, era o espaço que tinha naquele horário, mas prejudicou um pouco, né, porque começar um debate desse início da manhã é sempre complicado. Mas, assim, eu acho que esse formato de buscar algum tema que realmente seja um tema e trazer posições diferenciadas. E trazer pessoas com posições diferenciadas. Eu acho que esse formato é interessante, para assim, também não ter, é a posição da PUFSC. É a PUFSC promovendo para os professores um momento de aprofundamento nesses temas, qualquer que seja a posição que ele tem, ele vai ter insumos lá de um lado ou do outro. Né? Então eu acho assim, que isso é uma forma, me pareceu uma forma bastante inteligente, né, da gente também ocupar melhor esse espaço como representação sindical dentro do
da universidade. Eu concordo plenamente com tudo que você falou. A sugestão, então, que se a gente fizesse o mesmo, ou parecido, pelo menos, com a Assim, não, a sugestão é que a gente fique atento, professor Juvenil, em identificar esses temas, né, que são temas que estão aí na pauta e que precisam, né, que chama a atenção, que suscita realmente o debate, e a PUFSC invista nisso. Né? E eu acho que adotar esse formato me pareceu bom. Eu gostaria com essas ressalvas, de que a gente tem um espacinho maior de gostaria de sugerir que a Previdência continuasse a ser o tema, porque isso é um... o que vai vir agora. Eu queria só um pedacinho da fala do João, eu anotei exatamente a mesma proposta aqui no meu papel. Eu só chamei de um ciclo, ou um circuito de debates que a gente possa se programar com antecedência, para a gente conseguir trazer profissionais qualificados da forma como nós gostaríamos, que tragam dados, que tragam embasamento científico, para discutir as pautas, né? Porque a gente teve problemas da última vez, nós sabemos. Então, é só isso que eu queria inserir, que a gente possa construir os eventos com, no mínimo, um mês, o ideal é tipo assim, um circuito de debate de 3 meses, que a gente faça um debate a cada 15 dias, um debate por semana, não sei. Mas a gente tem um período maior, de no mínimo 2 meses de debates. Sabe? Acho que essa pode ser uma ação importante. Esse de organização, que também eu sei que foi bem espremido, né, a questão do tempo, e também as próprias pessoas já têm agenda. Como comentar assim, quando é para o ano que vem, né, as respostas que João sabe disso. Isso pode ser uma ação importante para a diretoria, inclusive, né, como uma ação planejada política da diretoria com relação à secretaria. É que justamente no dia do nosso debate tinha uma audiência pública no Senado sobre a PEC. Então, os bambambam estavam contra o tinha a eleição dos Estados Unidos aí também, né? Essa aí. Então, professor Hélio, é a sua vez. Rapidamente o seguinte, não é um caminhamento, é uma proposta, né? Mas enfim, é um entendimento novo. Eu acho o seguinte, que acompanhando, fui na Proíf, no encontro da Proíf, faz 3 semanas atrás, em Brasília, e também era discussão, então aí falei que pediram para dar um informe sobre a PUFSC, aí eu falei que ia sair um debate. O debate é contra a favor, não é um sermão, não é uma prédica, vamos dizer essa forma de linguagem, não é um entendimento único. Um debate de pessoas que são a favor, pessoas contra, então, e a audiência lá que cada um tenta convencer, no caso, é um convencimento, através de argumentos. E os melhores argumentos vencem, né, pelo raciocínio das pessoas. Agora, aí, também assistindo, eu acho o seguinte, que as pessoas são muito mal informadas sobre tudo. A universidade brasileira, no meu entendimento, eu tenho 64 anos, eu estou na universidade desde os 18 anos, quer dizer que minha vida passou por aqui. Muito mal informada. Por exemplo, poucas pessoas que sabem que a Previdência, o dinheiro da Previdência, está na Constituição. E poucas pessoas conhecem a Constituição brasileira, as pessoas falam, mas não sabem, nunca leram. E é um livro baratinho, está no ponto, vai de graça ali, é só para acessar. O dinheiro da Previdência pode financiar qualquer ato do Poder Executivo. Vocês sabiam disso? Não sabiam. As pessoas acham que o dinheiro da Previdência, que por aí cola, é só para a tua Previdência. Não! O governo está na lei, está na Constituição. O governo pode usar aquele dinheiro, tanto que Itaipu, a usina Itaipu, foi construída em cima do dinheiro da Previdência. Muito bem. Então, essa desinformação aí que é um motorzinho aí de opiniões, de pensamento, e as pessoas são contra, que também são contra, porque é bonito ser contra, são favoráveis também, porque é bonito ser favorável. Enfim, mas eu tenho exceções, mas no meu modo de ver, o que está precisando mesmo é muito entendimento sério sobre o que está acontecendo. E sério, sim, é alguma pessoa chegar, eu gostei do economista da Getúlio Vargas, ele chegou lá, mostrou um gráfico, tipo, ele com um gráfico, tinha um data show ali, e com número tem muito mais força para a palavra. O número tu não discute, é errado, mas não discute a palavra, pode discutir, pode escolher a palavra. Número tu não escolhe, número é aquilo ali, é a verdade, só se for mentiroso, senão ninguém discute com número, pode discutir com palavra. Então, eu acho o seguinte, eu entendo que a PUFSC
realmente está muito no caminho certo, fazer ótimos debates, escolher as pessoas assim a dedo, ótimas pessoas, contra, a favor, de altíssimo nível para informar a categoria. Para que as pessoas, porque mesmo com a internet, mesmo com os notebooks que estão aí, todo mundo tem, eu entendo que eu já desisti de discutir porque muitas pessoas não sabem, simplesmente ignoram a informação. Então não tem por que estar explicando, perdendo tempo. Então é isso, então vai fazer mais. É isso. Sua família? Não, eu fui bastante contemplado aqui com as colocações anteriores. A gente avaliou isso já em reunião de diretoria e avaliamos como bastante positivo a ideia desse debate. Também aquele outro, que o que nos chama a atenção, de fato, é o número de participantes. Então, tanto aquele do movimento sindical quanto esse último da PEC, assim, o número de professores ali trazendo seu corpinho ao evento, assim, é bastante insignificante. Muito embora a gente conseguiu colocar na mesa aquilo que nós tínhamos planejado, né, João? Políticos e também técnicos. E aí a ideia foi trazer, claro, algumas referências nacionais, mas a gente foi surpreendido, de fato, que naquela data todos os senadores, aquele pessoal mais envolvido, principalmente os políticos, estavam ocupados em Brasília naquele momento. Então, assim, a gente ficou prejudicado nesse sentido. Mas eu acho que a ideia, o sentido da PUFSC foi preservado, que é a ideia da pluralidade, a ideia de fazer o debate, e aí eu concordo plenamente com o que foi colocado também. Acho que tem que dar continuidade nesses temas, principalmente reforma da Previdência, reforma trabalhista, algumas questões que estão em pauta do governo, que a gente pudesse, de repente, se antecipar um pouquinho, na medida em que tem lá alguma coisa lá, a gente já promove. E aí temos que ver também como é que a gente traz mais gente. Se nós tivemos 50 lá no movimento sindical, 70 nesse daqui, já foi um pouquinho mais, mas nós temos que chegar aí a 100, 120 professores para dar uma expressão, de fato, de aproveitamento do recurso utilizado, né? Porque a gente tem um gasto, tentando colocar aqui o primeiro debate ali que a gente fez no movimento sindical, a gente gastou quase 20 mil. Então é 17, né? 17, 18 mil, né? O segundo, a gente também teve um custo aí, beirando aí uns 15 mil, pelo menos, né? Então, a gente tem um custo de fazer isso. Só que esse custo não é pelo lado político, é pelo lado econômico, mas pelo lado político, das pessoas conhecerem, participarem, interagirem. Eu gostei particularmente desse debate que dinamizou. Então, plenamente favorável à ideia de continuidade e de que a gente tenha isso de maneira permanente. Talvez um por semestre, ou até 2, como a gente teve. 1º de setembro e 8 de novembro. Professor Valentim, professor Fábio. Tem a professora Soraya ainda e o professor Fábio? Não, eu não. Não? Tá. Então, professor Valentim, Eu professor acho Fábio. muito importante que se façam esses debates, justamente com as posições contrárias, para que haja as pessoas tomem conhecimento. Eu não fico muito preocupado com as pessoas que estão presentes lá, porque hoje a gente tem mecanismo de gravar as coisas e o professor pode ver em outra ocasião. O que me preocupa mais é se o pessoal não acessa lá o vídeo que está lá, e sim. Mas as pessoas que se dispõem não tem tempo naquela hora, mas tem tempo noutra hora e se dispõem a ver, eles ficam esclarecidos. Eu fico preocupado, às vezes, de fazer com muita antecedência. A questão da Previdência ou questão da reforma trabalhista. Não tem sentido, ao meu ver, discutir reforma trabalhista sem ter um projeto concreto de reforma trabalhista. A gente vai discutir genericamente, então isso é o problema da pesquisa e da universidade, não é decisão do professor. Então, o que a gente tem é que esperar que haja, no caso da Previdência, esperar que haja um projeto concreto, esse projeto começa a tramitar no Congresso, e aí sim a oportunidade de chamar as pessoas para
esclarecer as coisas. Nós temos a situação, inclusive, dos professores que estão numa situação diferente dos mais antigos, que têm uma situação nova e que devem ser esclarecidos a respeito do que vai acontecer na vida profissional deles e tudo mais. Eles vão ter que montar esquemas de aposentadoria diferentes do que nós tivemos na situação anterior. Apenas para citar, nós já temos hoje 4 modelos de aposentadoria. Isso sim, isso pode ser feito antes da reforma. Atualmente, isso vai mudar com o tempo. Até para esquentar os tambores. Completou, professor? Sim. Professor Fábio. Eu só quero, talvez, aqui me corrigir. Eu falei, não gostei do debate, a impressão que não gostei de nada. Não, eu achei que foi muito boa a iniciativa da PUSC por não isso. Acho que a comissão trabalhou direito. Eu acho que esse esquema de 2 a favor, 2 contra, presumivelmente, possibilita um debate, foi positivo, tudo organizado. Apenas o seguinte, compreendo também a dificuldade de conseguir as pessoas. Quando eu disse não gostei muito da atuação de 2 das pessoas convidadas. Mas quanto ao resto, totalmente de acordo, e acho que a PUSC tem que continuar trazendo esse debate, sim. Especialmente sobre a Previdência, que é o que eu acho que vai pegar pouco. Completou, professor? Mais alguém gostaria de se manifestar nesse item? Porque eu gostaria... Que horas são agora que nós temos aí? 10 para 6. Eu queria completar uma coisinha só, mas eu vou tentar falar em uma frase. Acho que é importante a gente se antecipar para os debates, sim, assim, com alguns cuidados para não se posicionar, mas todas as propostas, por exemplo, de reforma da Previdência, da PEC 241, e de reforma do ensino médio, várias coisas que estão acontecendo já estavam sendo engendradas há algum tempo. Na esteira do debate perde uma ou outra coisinha, mas a essência fica. Então é importante a gente fazer esse debate para ir construindo o argumento com os docentes. Quer dizer assim, se for esperar ver o projeto pronto, daí pode ser tarde demais. Exato. Tudo bem. Não perdeu o time, né? Então, eu entendo de que não tem mais nem inscrito nesse item de avaliação. Eu queria passar... Eu acho que o item seguinte, encaminhamentos já foram feitos, né? Em função da... Dentro da avaliação, surgiu sim. O item 6. Não, tem, eu queria... Fábio, está sendo gravado, então. Então, eu queria... Professor Valmir, o senhor está atrapalhando agora a questão do senhor João, mas eu queria encaminhar... Oi? Eu queria... Valmir, não saia, por favor. Não saia. O Dudu espera. O Dudu é o filho dele. Eu queria ver da possibilidade da gente poder encaminhar a discussão e talvez a conclusão com relação a essa nota, né? Sobre manifestação da PUSC ao reitor, evidentemente, em função dos fatos. Eu gostaria primeiro de passar a palavra ao Sr. João, para a gente ver como é que a gente encaminha isso. Não gostou dessa nota. Na verdade, ele não está no formato de nota, né? Na verdade, eu só passei alguns... Uma espécie de uma minuta. Não, alguns pontos para subsidiar a elaboração da nota. Sim. Então, já que vamos até na conversa aqui com o Valmir, esse início aqui, que faz menção aos estudantes, a gente teria que tirar, só falar genericamente, né, que tem ocorrido eventos que têm... Eventos, de modo geral. Contra eventos individuais, enfim, teria que ser reformulado no formato de nota, mas assim, os aspectos centrais que eu acho que é importante lembrar aqui, né, essa crítica aos abusos e, basicamente, o respeito à garantia de condições para a manutenção do trabalho na instituição, que é uma obrigação da administração. Falta só incluir um parágrafozinho, 2, 3 linhas, dizendo que todo mundo tem direito de se manifestar democraticamente. Esse parágrafo seria no início ou no final, para a conclusão, porque essa parte redacional, o meu desejo é de que a redação seja daqui pronta, não sei se é possível. A gente sabe que redação é um ato meio solitário, né? Eu poderia ficar com a incumbência de sair daqui, colher todos os visíveis e tentar dar um formato. E aí eu acho que é melhor aí. Não, formato, mas o e-mail vem para a nossa manifestação. Até amanhã. Nós vamos sair daqui com... Eu queria colocar uma coisa, assim, eu
eu sei que todos nós estamos vulneráveis a perder a cabeça com qualquer aluno, com filho, em momentos que nós somos seres humanos e erramos e agimos promovidos por emoções em alguns momentos. Não estou condenando ele por isso, mas olha só, se for para julgar esses atos assim, a gente também tem que julgar do seu reitor, desculpa, ambos estão errados, no meu entendimento, ambos, tá? Na violência, na falta de respeito, este é o meu entendimento. Tá? Como é que a gente coloca isso em termos redacionais, professora? Porque isso aqui... Assim, a sugestão seria que a gente só mencionasse repúdio a esses atos de violência genericamente, sem fazer menção a estudante ou professor. É porque daí você falou aqui estudante, né? Na primeira... Não, se eu estou falando, nós teríamos que corrigir, recolher desses subsídios, e aí daria um formato de mais nota genérico, mesmo, para vocês avaliarem, tentando incorporar todas essas sugestões, inclusive essa atuação. Podemos encaminhar desse modo? Ótimo. Ok? Com relação a essa nota, a tentativa... Os atos promovidos por estudantes e pelo pró-reitor... Sim. E a tentativa de permitir... João, para a gente não botar, assim, digamos, a corda no pescoço, que a gente pudesse ter isso, por exemplo, amanhã e segunda-feira a gente pudesse encerrar concluir isso e poder, na reunião diretoria de segunda-feira, a gente pudesse concluir. Prometo enviar hoje. Sim, eu só quero que não me dê esse e-mail, porque senão depois eu fico... Não, mas essa nota muito delicada, essa aí, é o seguinte, eu acho que é uma nota realmente muito delicada, entendeu? Qualquer palavrinha fora de contexto aí, fora do ajuste certo, a PUSC é um sindicato que envolve 2.000, todos professores, estudantes, tem que cuidar disso aí, porque é uma confusão, é uma situação que, na verdade, eu não vejo motivo nenhum nessa história. Eu não consigo ver, eu gostaria que alguém me explicasse aí, mas não consigo ver onde é que não tem motivo nenhum. E mesmo porque também é o seguinte, os estudantes, por incrível que pareça, sempre apoiaram a greve dos professores. Sempre. Olha, de todas as greves, dos 30 anos que eu trabalhei no departamento, não teve um aluno aí que a gente fazia a greve aí por um suspiro, na época, aí, de qualquer coisa, pegava um resfriado. Na pauta das ocupações... Eram 3 por ano, e nenhum aluno. E tinha aula janeiro, e sempre, eu acho que... a gente não pedia solidariedade, mas era automático, eu acho que tem que... Estamos em dívida. Não, a conta é grande, hein? Entendeu? Eu acho que, não, claro, é que os alunos são, nós queremos o seguinte, o professor não existe sozinho, nem o aluno sozinho, entendeu? A gente está do mesmo lado na história. Na verdade, não tem como ser aluno, professor, sem ter aluno. É a dialética dos contrários, né? Se junta na unidade. Quer dizer que, por isso tem que se fazer uma coisa bem certinha. Eu acho que segunda-feira a gente pode refinar a nota e tal. Professor, vocês hoje podem conversar bastante, né? Não, mas tem que cuidar dessa nota. Eu acho que essa nota... Eu concordo plenamente que toda prudência aqui é pouco, porque, queira ou não queira, eu queria voltar à história eu entendo que esse assunto é um assunto encerrado no momento, né? Mas a história entre aspas, da consulta sobre o ônibus da Caravana Brasília foi um reflexo disso, embora houve, digamos, um equívoco não, um problema, vamos chamar técnico, né? Mas ele foi revelador também no sentido de que, se 65 pessoas se manifestaram, né, 32 pediram a retirada daquela lista. Que não era uma lista. Não gostaram de ter essa responsabilização. Então, o fato é esse, como você não tem, nessa história não tem bandido, são opiniões. Pois é. E a gente tem que respeitar isso. Exatamente. Tá? Então, eu quero até colocar isso para o Sérgio do seguinte modo, a diretoria também tem que estar preservando essa pluralidade de opiniões, porque ele não pode tomar partido. Tá? Isso, graças a Deus, temos feito até agora com um certo cuidado, para a gente não estar
queimando os dedos e tomando partido num sentido ou no outro. Porque queremos, temos que ouvir a todo esse contingente. Hoje nós somos 2.864. A lista foi só para associados da busca, né? Sim. Agora, o que será que faz, você está mudando de assunto, estou divagando aqui, o que será que faz um professor ficar tão bravo por receber aquele e-mail pequenininho que só está comunicando isso, a ponto de falar, não me tira dessa lista? Eu saiu da bolsa. Teve um desfiliou, professor. Teve um desfiliou. E tão indignado que ficou. Sabe o que está acontecendo com ele, né? Com a pessoa. Na anterior teve dois. Só de ele pensar. Na anterior teve dois. Não sabe o que está acontecendo, né? Cara, que entra aqui vai trabalhar todo mundo. Essa onda de violência. Agora é o seguinte, então a tua nota fica para segunda-feira, né? Fica, digamos, sob a responsabilidade inicial do professor João Deus. E depois, segunda-feira, a gente termina. Mas eu pediria, então, que vocês pudessem conversar para dar essa preocupação. Eu me comprometo em circular, né, a gente divulga para que todos também façam as sugestões aí de ajuda. Aí eles fazem o meio de campo aí. O senhor envia e eu envio para todos os conselheiros, é isso? Isso, e aí quem tiver sugestões de ajuda. Eu só queria aproveitar e informar com relação ao ônibus, né? Independente da condição de social ou não, eu acabei consultando os professores todos do meu departamento. E se a posição é a posição do departamento, majoritária, contrária sobre esse argumento, que a PUFSC não deveria estar investindo recursos no enfrentamento do ônibus, face a essa situação de ser um tema bastante dividido e não tem, então, no departamento, não é minha opinião, é uma posição que estou trazendo no departamento importante que não faria muito sentido, e, portanto, a indicação era de ser contrário a potencial do departamento. No máximo, eu queria que a gente chegasse nesse ponto exatamente sobre o ônibus. Vou aproveitar e fazer meu comentário. Os professores do silêncio do CTC, que façam silêncio agora, né? Não é? Ele não promove o centro dele por causa do silêncio, então, vamos lá. Então, eu queria muito discutir esse ponto bem rapidamente antes da gente chegar, antes de encerrar, vamos tentar ser objetivos. 70% dos que responderam à enquete encaminharam que a PUFSC tem que fazer alguma coisa. Essa foi uma leitura de análise que a gente fez dos dados na reunião passada. Eu entendo que a gente não tem, por enquanto, pelo menos, número de docentes que justifiquem a saída do ônibus. Eu gostaria de ir nesse dia, mas não de ônibus, para ficar 3 dias no ônibus, mas mais 3 dias não dá, tem 1 milhão de coisas para fazer até lá e depois lá também, não é? E eu imagino que os professores, provavelmente, os que talvez desejem ir, passam por esse mesmo questionamento. Quem que vai parar uma série de atividades no final do semestre para ir 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Inclusive, quando eu era estudante, eu até fazia essas coisas, mas agora não dá mais, né, gente? Então, mas eu entendo que nós temos um grupo considerável de docentes que estão favoráveis, outros que são contrários, que também devem ser respeitados, né? E em nome da pluralidade de ideias, os que não vão ficar aqui, vão ter o seu direito respeitado, são contra, mas em nome da pluralidade de ideias, que a gente pelo menos apoie, né, essa iniciativa. Se tiver número de pessoas inscritas, se for um número insuficiente, mas se tiver alguns, pelo menos, que a gente disponibilize para estudante, não sei, né, alguma coisa nesse sentido para apoiar, porque hoje, olha só, o meu entendimento é que estudante e professor são do mesmo lado. Estudante hoje, professor, pesquisador, profissional amanhã. Né? Então, eu apoio a participação dos estudantes pelo sim ou pelo não nesses processos da pauta política. Quantos de nós aqui não participamos de movimento estudantil, não fomos de CA, não
não aprendemos a entender uma legislação, a entender como se dá a correlação de forças participando desses processos. Esses processos são absolutamente informativos do ponto de vista da política, da participação do cidadão. Esse cara é cidadão, esse estudante. Amanhã ele vai estar fazendo opções políticas importantes e isso é muito formativo. Então, acreditando nisso, eu apoio a saída do ônibus, né? Acho que com um número menor, talvez, de professores inscritos, já coloco que eu não tenho disponibilidade apenas pela questão dessa demora e dessas condições de uma viagem tão longa de ônibus, que realmente eu não me disponibilizo para isso. Mas acho que a PUFSC tem que apoiar, sim, a saída de um ônibus, seja pelo diálogo com toda a movimentação, pelo que está acontecendo na universidade, pela pluralidade de ideias, pelo respeito ao debate público, pelo caráter formativo, educacional, de que nós somos educadores. Ele diz assim, nós professores somos todos educadores, que a gente não ensina só fórmula de cálculo lá, a nossa postura como docente, a nossa atuação, os alunos observam e eles aprendem muito pelos nossos gestos. Tenham certeza absoluta do que eu estou fazendo. A nossa tendência como professor é sempre repetir uma aula um pouquinho parecida com o bom professor que nós tivemos. Não tenham dúvida disso, né? Então, em nome de tudo isso que eu estou falando, em respeito à pluralidade de ideias, estou vindo aqui honestamente defender o que eu penso para vocês, né? O meu departamento está parado, vocês sabem, né? Temos 2 professores que se incomodaram com as ocupações do SED, mas que respeitaram que estão respeitando o movimento e tal, e o departamento é todo favorável nesse sentido. Tá? Então é só o que eu... Todo não, majoritariamente, queria colocar isso. Eu queria fazer uma observação, professora. Eu não posso me furtar de fazer um depoimento que eu participei, nenhum dos colegas que estão aqui participaram de uma viagem de 35 ou 38 professores a Joinville, aqui do lado. Eu prometi nunca mais fazer isso. É de uma responsabilidade muito grande. Estamos correndo risco na rua, na estrada, risco de vida e uma série de consequências, vamos chamar civis. Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora que a gente bota um ônibus desse na rua com quem quer que seja. E eu não permitiria, se tivesse que decidir sozinho, autorizar a ida de um ônibus se não tivesse um professor responsável por isso. Então, é muito perigoso, são viagens longas e que nós estamos colocando um grau de responsabilidade muito grande sobre vidas. E aí eu não brinco. Não brinco. Tá? Então, apesar de toda a sua, digamos, a sua disponibilidade de apoiar, muito interessante. Agora, quando se trata de vidas, de responsabilidades que podem ter consequências graves, eu não entro nessa brincadeira. É muito perigoso. Diga, professor Fábio. Além de todo o contexto político que está aí, que não, ou seja, mesmo que a gente consultou, não tem ninguém aqui, pelo menos até as 3 horas da tarde, que diz assim, eu quero ir. Além disso, a questão numérica também. Então, são dois fatores que a gente tem que levar em consideração. Tá? É isso, professor Fábio. Eu não imaginava que fosse acontecer isso, ele não tem nenhum inscrito imaginava que chegaria aqui. Eu sei que apesar da inscrição ser de manhã, mas até como uma forma de pressionar esse conselho, eu até imaginava que teria uma lista aí, de repente, de 20, 30 professores, sócios da PUFSC, dispostos a ir. Com 0, eu acho que a questão é também cogitação, né? Mas eu achava, nesse cenário que teríamos muitos inscritos, eu achava que era uma decisão difícil para a PUFSC. Sim ou não, uma decisão difícil. E eu estava preocupado, porque qualquer que fosse a decisão, é uma decisão que implica em um posicionamento e desgaste. Então, por um lado, eu não concordo, mas eu sei que tem muitos professores que acham que o que está vendo essa PEC é uma coisa premeditada para economizar dinheiro de saúde, educação, e ciência e tecnologia, e que isso compromete a segurança nacional, compromete a segurança a educação de nossos filhos e netos. Então, isso é super importante. Como é que o sindicato de professores não vai se manifestar em Brasília contra isso? Isso é um absurdo.
e a PUSC pode dizer que, pô, gastamos dinheiro com festas, com isso, com aquilo, e não vamos subsidiar um ônibus para o pessoal ir. Mas Né? vamos em festa, eu nunca vi festa ali. Vocês fazem envolvido. Agora não, já teve sarau. Não, não brincando, mas falam em festa, mas nunca fui. Você está falando que foi um dia de churrasco? Não me convido, cara. Não, sacanagem. Teve uma gestão aí que 15 dias tinha sarau lá no Max e Flora. Bom, Tem uma de sexta-feira. Aquela acabou, né? Inclusive, não, calma. Inclusive um comentário, professora, um comentário que eu ia fazer, que acabou escapando, de que a última, é a tradicional última sexta-feira do mês, que a gente suspendeu em função de todo esse quadro. Tá? Que seria talvez até interpretado como um provocativo diante dessa situação nacional, e que a gente achou prudente, porque o professor Nelson, né, que é um dos responsáveis pela área, né, junto com a professora Vila, que a gente suspendeu nessa próxima sexta-feira e posterior pelo menos uma semana e viu o que acontece. Tá? Mas, de fato, professora, eu acho que é um momento muito adequado para a gente também comemorar a vida. Tomar um vinhozinho, comer um pedaço de pizza e ponto final. Até que enfim vai sair alguma coisa, né? E eu entendo, a minha avaliação muito pessoal, que era positivo isso, que é feito nacionalmente. Tá? O churrasco, por conta dele, que isso eu não vi ainda. eu posso continuar onde eu estava, você é que eu me lembro? Por favor. Estou dizendo que tem pessoas que vão dizer que a PUSC gasta dinheiro em vinho, coisa assim, e na hora de apoiar minimamente um movimento político, não quer apoiar e vai ficar muito chateada com isso, capaz de se desligar da PUSC. Além dos riscos. Só para concluir que o pessoal está desconectando, já está finalizando a nossa reunião. Bom, vamos embora? Curitibano está encerrando lá. Ok? Tchau para eles. Agora é o seguinte, Eu não terminei. é o seguinte, objetivamente é o seguinte, se tiver professores, eu acho o seguinte, eu acho que também os alunos, é interessante, mas eu acho que é a questão de professor. Eu estou lá no meio da minha fala ainda. Eu não concluiu. Por outro lado, tem um monte de professores também, um número talvez tão grande ou comparável com o outro,